Hoje vamos estudar a prática do sexo superior, um tema relevante para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos falar um pouco sobre os 7 corpos. Sejam todos muito bem-vindos a esta importante e especial conferência de hoje. O objetivo principal é que possamos conhecer de forma detalhada cada um dos 7 corpos, suas funções específicas e também vamos falar um pouco mais sobre a natureza, as leis universais que os regem e, por fim, como podemos criar esses corpos através da prática do sexo superior. Então vamos começar a falar sobre esse tema maravilhoso. Os 7 corpos são veículos que nos permitem mover nas diferentes dimensões da natureza. Neste momento, possuímos 2 desses corpos completamente desenvolvidos. Estamos falando do corpo físico e também do corpo vital. Existem outros 2 corpos espirituais que também temos atualmente neste momento, que são o corpo búdico e o corpo átmico. Infelizmente, devido ao não uso desses corpos superiores, eles se encontram atrofiados. E vamos falar que há outros corpos, que são o corpo astral, mental e causal, que vamos precisar criar. E isso será feito através da técnica ou da prática do sexo superior. Por isso, hoje, nosso objetivo também é explicar como se faz essa prática para regenerar o corpo físico e o corpo vital e, posteriormente, fabricar o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e poder nos unir com os outros 2 corpos espirituais, que seriam o corpo búdico e o corpo átmico. Vamos começar a falar sobre cada um desses corpos e depois disso falaremos sobre como se realiza a prática do sexo superior. O corpo físico. O corpo físico é este que vocês podem ver e tocar. Ele é formado por células, rege-se pelas 48 leis do plano físico ou dimensão física e está relacionado com o elemento terra, porque afinal o elemento terra porque é a terra diretamente que lhe deu a vida e está intimamente relacionada com o nosso centro sexual. E é o centro sexual que também vai nos permitir dar vida e criar todos os corpos da consciência. Quando conseguirmos regenerar completamente este corpo, teremos finalmente o poder de governar nossa terra interna e, consequentemente, poderemos governar todos os gnomos e também os pigmeus do planeta Terra. Este corpo físico maneja a energia sexual, ou seja, o sêmen no homem e o líquido seminal na mulher. Está relacionado com o hidrogênio 48. O hidrogênio é o nível de pureza que nossa psicologia deve ter para poder criar este corpo ou regenerar este corpo físico. Como eu vinha dizendo, precisamos regenerá-lo, já que já o possuímos. E como esse corpo físico será regenerado? Ele será regenerado através da prática da transmutação sexual ou do sexo superior. Quando conseguirmos condensar as primeiras 33 vértebras pela medula espinhal, nesse momento este corpo estará completamente regenerado. Vemos, este foi o primeiro corpo. Agora, rapidamente, vamos falar do segundo corpo, que também está muito relacionado com o corpo físico. Mas, neste caso, é conhecido como o corpo vital ou corpo etérico. Esse corpo nós já possuímos, mas atualmente ele está em forma degenerada. Ele tem uma natureza etérica ou energética, está relacionado com o elemento água, já que ele controla nossas águas, que são nosso líquido seminal ou águas seminais. Quando conseguirmos dominar nossas águas, que estão diretamente relacionadas com a parte instintiva, e deixarmos de expelir o líquido seminal, quando conseguirmos evitar a ejaculação e o orgasmo, dominaremos nossas águas e, consequentemente, dominaremos as águas no nível externo. Está relacionado com a nota musical Ré, e quando regenerarmos este corpo, teremos o poder de nos mover na 4ª dimensão. Ele produz a energia etérica vital e também trabalha com o hidrogênio 48.
O que isso quer nos indicar é que quando começarmos a regenerar o corpo físico, também o corpo vital, ao mesmo tempo, começará a se regenerar quase simultaneamente. Estudaremos isso em uma conferência mais adiante chamada O Verdadeiro Batismo. Como eu estava dizendo, precisamos regenerar esse corpo etérico, pois já o possuímos. Para isso, é necessário condensar de novo as 33 vértebras em nossa medula espinhal, pela prática da alquimia sexual ou sexo superior. Ele lida com os 4 éteres: o éter químico, o éter luminoso, o refletor e o éter de vida. O éter químico vai nos ajudar na assimilação de substâncias do corpo físico. O éter luminoso está ligado à energia que os sentidos necessitam, sensoriais e extrasensoriais. O éter refletor controla a imaginação e a vontade, que estão intimamente relacionadas. E o éter de vida é o que lida diretamente com a criação dos corpos da consciência e com a reprodução da espécie humana. Quando regeneramos esse corpo etérico, esses 4 éteres também começam a se regenerar. Agora vamos estudar um pouco sobre o terceiro corpo, que é o corpo astral. Pouquíssimas pessoas realmente possuem esse corpo. Nós temos um princípio de corpo astral, e é graças a esse importante princípio de corpo astral que podemos sair em astral durante as noites. Quando conseguirmos fabricá-lo, teremos experiências astrais muito mais lúcidas e profundas, e a saída em astral será muito mais fácil para nós. Esse corpo já opera sob 24 leis distintas. Está relacionado com a nota musical Mi, e com esse corpo podemos nos mover na quinta dimensão inferior. Ele é composto por moléculas. O que significa natureza molecular é que tudo nesse mundo é como se fosse gelatina, e vocês vão perceber isso quando começarem a sair em astral. Nós podemos atravessar paredes nesse mundo, podemos atravessar rochas com facilidade. Nosso corpo, por também ser de natureza molecular, o corpo astral pode se transformar e tomar a forma que se desejar através da imaginação criativa. Então vai ser realmente algo maravilhoso poder fabricar esse corpo astral. Esse corpo já está relacionado com a nota musical Mi, como eu comentava, e também está relacionado com o elemento fogo. O elemento fogo está ligado à parte emocional, portanto, também governa nossas emoções. Quando estivermos dominando nossa parte emocional, isso pode ser considerado um sintoma inequívoco de que já estamos fabricando esse corpo astral, ou também conhecido como o corpo emocional. Ele gerencia a energia emocional, como eu vinha comentando, e já trabalha com hidrogênio 24. Isso significa que o nível de pureza que nossa energia deve ter para poder fabricar esse corpo será superior. Vamos precisar ter um nível ainda maior de consciência para realmente poder fabricar esse corpo. Como eu vinha dizendo, pouquíssimas pessoas, de fato, o possuem, e nós provavelmente teremos que criá-lo ou até mesmo fabricá-lo. Como vamos fabricar isso? Pois neste caso teríamos que condensar pela terceira vez a energia em nossa medula espinhal através das 33 vértebras. Quando essa energia se condensar nas 33 vértebras pela terceira vez, esse corpo estará fabricado. Bem, agora vamos estudar o quarto corpo, que é conhecido como o corpo mental, também chamado de corpo da mente. Pouquíssimas pessoas possuem o corpo mental. Vamos falar um pouco sobre esse corpo. Esse corpo já é de natureza atômica. Percebam como a cada vez vamos mais para dentro. Esse corpo mental já opera sob 12 leis e está relacionado com o elemento ar. O elemento ar dentro de cada um de nós nos ajuda, neste caso, a dominar a mente. Então, aquelas pessoas que já conseguem dominar seus pensamentos e sabem como não dar ouvidos às justificativas da mente, calcula-se que tem cerca de 60% de consciência e já estão fabricando esse corpo mental. Como eu vinha dizendo, pouquíssimas pessoas o possuem. Portanto, nós precisamos fabricar o corpo mental para ativar todas as funções do nosso cérebro.
Quando conseguirmos fabricar esse corpo e dominar nossos pensamentos, dominaremos o elemento ar exterior e seremos capazes de dominar as inteligências do ar, chamadas silfos e sílfides. Manipula a energia mental e trabalha com hidrogênio 12. Isso significa que agora, neste nível, quando já se tem aproximadamente 60% de consciência, será exigido de nós um nível mais alto de purificação das nossas próprias energias. É preciso fabricá-lo, porque pouquíssimas pessoas o possuem. Quando o fabricarmos, vamos poder nos mover na quinta dimensão superior. Essa quinta dimensão superior é aquela na qual poderemos conversar com cada um dos nossos átomos e com cada um dos nossos defeitos psicológicos. Agora vamos falar do quinto corpo, que é conhecido como o corpo causal. As pessoas que conseguem fabricar esse corpo são conhecidas como homens à imagem e semelhança de Deus. Os seres que já conseguem fabricar esse corpo podem dominar, através do verbo, toda a natureza. Tornam-se verdadeiros avatares. Vamos falar um pouco sobre esse quinto corpo. Esse corpo, também chamado de corpo causal ou corpo da vontade, rege 6 leis e com esse corpo poderemos nos mover naquilo que é a sexta dimensão inferior, onde se encontram os paraísos do Nirvana. Lá vamos encontrar os mundos akáshicos, com informação da origem de tudo criado, e poderemos nos mover nesse corpo causal, sexta dimensão superior. É a nossa alma humana. Aquela pessoa que consegue fabricar esse corpo alcança o estado de ser um verdadeiro homem que possui alma. Ele manipula o éter. Portanto, a pessoa que consegue fabricar esse corpo pode fazer vibrar, através de sua palavra, qualquer partícula de matéria, e essa matéria lhe obedeceria. Está relacionado com o centro motor e controla a energia motriz. É o corpo mais difícil de criar entre todos os 7 corpos, pois requer um hidrogênio 6, o mais alto nível de pureza ao qual devemos levar nossa energia para fabricar esse corpo. Muito poucas pessoas possuem esse corpo. Para poder fabricá-lo, é necessário condensar pela quinta vez a energia através da nossa coluna vertebral. E é aqui que entra o que estudamos em algumas conferências sobre a decisão entre o caminho do Nirvana ou o caminho direto. Quando estamos fabricando esse corpo, teremos que decidir se queremos permanecer no estado de anjo, pois estaremos nesse nível, ou se queremos passar para um estado superior, chamado de super-homem ou homem absoluto. Esse é o quinto corpo, volto a dizer, é preciso fabricá-lo. Ele é fabricado através da magia sexual e, neste caso, é necessário condensar novamente as 33 vértebras em nossa medula espinhal. Agora vamos falar sobre os últimos corpos, os corpos superiores. Vamos falar do corpo búdico e do corpo átmico. Esses corpos não caíram. O que isso significa? Que não é preciso fabricá-los porque já estão elevados. O que precisamos fazer é aprender a ativá-los e a nos conectar com eles. Vamos falar um pouco sobre cada um desses corpos. O corpo búdico. Ele se encontra no centro emocional superior, está relacionado com a nota musical Lá e, com esse corpo, poderemos nos mover na sexta dimensão superior, onde encontraremos os paraísos do Cristo nos mundos do verdadeiro amor. Então, com esse corpo, vamos experimentar o que é a verdadeira felicidade. Sua natureza é magnética e ele controla tudo o que são os prótons. O corpo causal controlava os elétrons e esse corpo controla os prótons. Ele representa a nossa alma divina. Para os homens, essa alma divina é conhecida como Budi e é o nosso verdadeiro par. Nosso verdadeiro par não está fora, mas sim dentro de cada um de nós. E para as mulheres, sua alma divina é conhecida como Adonis, seu verdadeiro complemento. Quando conseguirmos nos unir a esse corpo espiritual, vamos experimentar o que é o verdadeiro amor. Nosso par físico vai nos ajudar a conhecer essa parte espiritual da nossa própria consciência. Esse corpo búdico manipula um elemento que vamos chamar de akasha. O akasha também é conhecido como o agente do som, que tem a capacidade de criar através do verbo.
todos os seres humanos já possuem esse corpo búdico. Portanto, o que precisamos fazer é aprender a nos conectar com ele. Nós vamos nos conectando com ele à medida que praticamos a magia sexual e começamos a nos auto-observar. Já para finalizar, vamos falar sobre o sétimo corpo. O sétimo corpo é conhecido como o corpo átmico. Esse corpo está localizado aqui na glândula pineal e opera ou vibra na sétima dimensão. Esse corpo é o que vai nos permitir nos mover no mundo das três leis. Nós podemos, através desse corpo e da meditação, penetrar na sétima dimensão. É de natureza luminosa ou fotônica, portanto, lida com tudo o que é iluminação. Lida com tudo o que é luz, o que é diretamente a sabedoria. E é o ponto mais baixo ao qual o nosso próprio Deus interno pode descer. Lembrem-se de que nossa consciência, como temos estudado em algumas conferências, está além da sétima dimensão, em um lugar conhecido como o absoluto. Ao nos movermos com este corpo na sétima dimensão, podemos conversar com essa parte espiritual. Nosso Deus interno pode descer do absoluto para a sétima dimensão. Podemos receber informações dele, ao menos conhecer esse Deus que está no absoluto. E depois disso, ele retornará ao absoluto e nós para a terceira dimensão. Quando nos autorrealizarmos, poderemos nos unir com o guia espiritual. Esse corpo átmico se encontra na glândula pineal e todos os seres humanos o possuem. Só precisamos ativá-lo. Como se ativa? Através das práticas da magia sexual e através da autoobservação e eliminação dos defeitos psicológicos. Então, esses são os 7 corpos. Esse é o trabalho fundamental que cada um de nós deve realizar para fabricar sua própria alma. Agora, vamos estudar como exatamente esses corpos são fabricados. Bem, adianto para vocês que o método utilizado para criar e regenerar esses corpos é, na verdade, através da magia sexual. Exatamente através do sexo superior. Então vamos estudar como é feita essa prática da alquimia sexual ou sexo superior. Bem, para poder praticar a alquimia sexual ou sexo superior, são necessários alguns requisitos. O primeiro requisito é que precisamos ter um parceiro do sexo oposto. Esse parceiro deve ser um parceiro estável, portanto, precisamos de fidelidade. Não se pode ficar trocando de parceiro. As pessoas que já são casadas devem continuar com seu parceiro. Precisam ensinar a essa pessoa qual é o método correto para praticar a sexualidade superior. As pessoas que chegam solteiras e querem começar a praticar esse tipo de magia sexual vão precisar realizar a prática do desdobramento astral consciente para que internamente os seres lhes indiquem quem é essa única pessoa que vai ajudá-las no trabalho do arcano ou da magia sexual. Uma vez que já estamos com essa pessoa, é preciso permanecer com ela até o final da obra, até conseguir fabricar esses corpos espirituais. O segundo requisito para a fabricação desses corpos, vamos precisar da castidade. Castidade significa que, ao praticar sexo com essa pessoa, não se deve chegar ao orgasmo nem à ejaculação. Em vez de derramar a energia, vamos ensinar exercícios respiratórios, de imaginação e de controle físico para que a energia suba pela nossa coluna vertebral. E o terceiro, obviamente vamos precisar de amor. É necessário querer essa pessoa com quem vamos realizar esta prática do arcano. Não devemos ter emoções negativas em relação a essa pessoa. Precisamos querê-la, amá-la e respeitá-la. Esse amor também está relacionado com o desejo espiritual que essas duas pessoas têm em relação à sexualidade. A sexualidade já não será utilizada para buscar prazer, mas sim para coisas mais transcendentes, neste caso, a criação da nossa própria consciência. Muito bem, agora que esses requisitos estão claros, que temos nosso parceiro e que está claro que não vamos derramar a energia com essa pessoa, que é preciso amá-la e que o objetivo é algo espiritual, vamos falar sobre cada um dos passos dessa prática.
Primeiro, vamos precisar de um lugar. Esse lugar é o quarto nupcial. A ideia é que nesse local não haja eletrodomésticos, que esteja o mais puro possível. De preferência, que tenha apenas a cama, que é o altar, e só. Isso seria o correto, talvez um copinho com água e só. Esse seria o estado correto do altar. Não deve haver mais pessoas nesse local. Já que estamos aqui, entoar o canto do belilim para afastar energias negativas e fazer o círculo mágico. Estudamos na conferência 7. Depois disso, é muito importante fazer uma súplica ao Pai e à Mãe Divina. Vamos pedir a eles que, por favor, nos ajudem com a potência sexual, concentração, imaginação e vontade. Que nos ajudem a dominar nossa mente, nos ajudem a ficar bem relaxados e nos ajudem a elevar nossa energia pela coluna vertebral até o cérebro. Também podemos pedir que, por favor, isolem os defeitos da mente, porque a maioria das quedas pode acontecer por falta de concentração. Então, uma vez que fazemos isso, passamos para o próximo passo. O próximo passo é acender o fogo com beijos e carícias. Esse é o passo em que o casal começa a se tocar, começa a buscar ativar a energia sexual, a buscar a excitação, onde se procura que o falo ou o pênis do homem consiga a ereção e a vagina da mulher consiga a lubrificação. Nesse passo é preciso estar muito tranquilo, muito relaxado e, uma vez que os órgãos sexuais, tanto do homem quanto da mulher, estejam prontos, então se procede à união sexual. A união sexual também é conhecida como Lingam Yoni e, a partir desse momento, é necessário ter a maior concentração, a maior imaginação e a maior força de vontade. A concentração consiste em que cada um esteja concentrado em seu próprio corpo e não no corpo do parceiro. A imaginação é imaginar como a energia sobe. Já vou explicar o exercício de imaginação. E a vontade é a vontade de não se tensionar, de estar muito relaxado, de não derramar a energia sexual. Agora sim, como é o exercício de imaginação e de respiração? Para fazer o exercício, então vamos precisar dos 3 passos da respiração. Assim, vamos falar um pouco sobre cada um deles separadamente. Então, o primeiro passo é que agora vamos inalar. Inalar é inspirar o ar lentamente. Ao inalar, devemos fazer isso devagar e começar a imaginar como o ar entra pelas narinas, desce pelos pulmões e depois desce até as glândulas sexuais. No caso da mulher, até os ovários. No caso do homem, até os testículos. Depois, o ar será retido. Ao prender o ar, segure a respiração, relaxe o corpo e imagine o líquido seminal evaporando, saindo das glândulas sexuais e subindo como um fio dourado pela coluna vertebral, do cóccix até a glândula pituitária entre as sobrancelhas. A mulher deve imaginar que dos ovários a energia vai ao cóccix e dali sobe pela coluna vertebral até a glândula pituitária, na altura do entrecenho. Um dos aspectos importantes aqui é entender que quanto mais relaxados, tranquilos e calmos estivermos, mais energia de fato realmente seremos capazes de transmutar. Por isso, devemos estar tranquilos, relaxados, imaginando a energia subindo. Depois que a energia chega à glândula pituitária, vamos expirar. Expulsar o ar enquanto imaginamos a energia se expandindo pela cabeça. Enquanto imaginamos a energia se expandindo pela cabeça, vamos pronunciar o mantra I de forma prolongada, imaginando como ela se expande por toda a cabeça. Após este exercício respiratório, vamos inspirar, reter o ar e imaginar de novo que a energia vai ao cóccix, sobe pela coluna, chega à glândula pituitária, na testa entre as sobrancelhas e então expiramos pronunciando o mantra A de forma prolongada. E depois fazemos o mesmo exercício respiratório. Inalamos, imaginamos o ar descendo até o estômago, até as glândulas sexuais. Seguramos. Imaginamos o fio dourado subindo pela coluna vertebral, chegando à cabeça, ao entrecenho, e exalamos pronunciando o mantra O.
Ou, se fizermos este exercício corretamente, perceberemos que a potência sexual diminui, a ereção diminui e a lubrificação diminui. Nesse momento, é necessário começar a fazer movimentos suaves para tentar recuperar a potência. Uma vez que a potência sexual tenha sido recuperada, o exercício respiratório é feito novamente. Novamente, inala-se, retém-se e eleva-se a energia pronunciando o I. Depois, inala-se, retém-se, eleva-se a energia e, ao exalar, pronuncia-se o A. E, posteriormente, o mesmo exercício com o O. Este exercício deve ser feito ciclicamente. Algo importante é que não vamos buscar uma superexcitação, mas sim tentar manter sempre o equilíbrio. Esse equilíbrio consiste em ter potência sexual, mas sem sobreexcitação. Esta prática deve ser prolongada pelo tempo em que durar a potência sexual, certificando-se cuidadosamente de não desperdiçar a energia sexual, mas sim de garantir que toda a energia gerada acabe se condensando em nosso cérebro e, posteriormente, na medula espinhal. Essa é, portanto, a prática do arcano ou sexo superior. Após terminar, agradeça ao parceiro e ao Deus interior por terem ajudado nesta prática de transmutação sexual. Agora seguem algumas recomendações. As recomendações são de que agora é preciso esperar pelo menos 2 horas antes de tomar banho. A razão é que o corpo ficou muito carregado com essa energia, vocês vão se sentir energeticamente carregados, então é preciso esperar 2 horas para que essa energia desça do cérebro para a medula espinhal, permitindo a condensação. Depois dessas 2 horas, já podemos tomar banho. Outra recomendação é que, para repetir essa prática, devemos esperar entre 20 e 24 horas, sendo preferível aguardar 24 horas para realizar a prática novamente, pois a energia sexual amadurece nesse período. Não se deve realizar essa prática quando a mulher está no período menstrual, nem durante a gravidez, e também não durante a amamentação em nenhuma circunstância. Pronto? Esses são os requisitos, as recomendações. Agora, recomendações para a prática do arcano ou do sexo superior. É preciso estar muito relaxado, sempre sentindo a glândula pituitária na altura do entrecenho, pois esse ponto é a parte magnética que absorve toda a energia para dentro e para cima. Então, pouco a pouco e gradualmente, à medida que vamos fazendo esses exercícios de alquimia sexual, vamos percebendo como começam a se regenerar o corpo físico, vital, astral, mental e causal, e posteriormente poderemos nos unir com o corpo búdico e com o corpo átmico. Bem, quero deixá-los com esta pequena frase: uma obra de amor se alimenta com amor. E o amor são as obras. E esse amor se demonstra na quantidade de defeitos que eliminamos, nas práticas de transmutação sexual que realizamos já com nosso parceiro e no sacrifício pela humanidade, no que fazemos para ensinar e transmitir essa informação para as outras pessoas. Quero também deixá-los aqui com nossas redes sociais. Lembrem-se de que vocês podem nos encontrar no Facebook e também no YouTube, e também podem nos escrever diretamente por esses números de WhatsApp. A próxima conferência que estudaremos será a conferência número 11, então, por gentileza, fiquem atentos e aguardem por esse novo tema. Muito obrigado de coração por terem nos acompanhado até este momento. Desejo a vocês um feliz dia. Até breve.